Senhoras e senhores, em continuidade aos trabalhos do currículo permanente, módulo 2, Direito Administrativo, anunciamos agora a conferência Agências Reguladoras e Controle Judicial. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor desembargador federal Luiz Fernando Volk Penteado, que presidirá os trabalhos. E o excelentíssimo senhor desembargador federal Fernando Quadros da Silva, conferencista. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador federal Luiz Fernando Volk Penteado. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui neste auditório entre amigos, na sessão judiciária de Curitiba, em atividade da nossa produtiva e capacitada Images. Nós teremos agora a conferência Agências Reguladoras e Controle Judicial a ser proferida pelo excelentíssimo senhor desembargador federal, nosso prezado Fernando Quadros da Silva, jurista reconhecido, que é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Penal pela Universidade de Brasília e nosso colega no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eminente desembargador, com a palavra. Está ligado o seu microfone. Acho que eu vou falar aqui. Bem, eu agradeço, bom dia a todos, eu agradeço ao nosso vice-presidente, desembargador Penteado, colega que aprendi, de quem muito aprendi, principalmente uma característica que eu não tinha, de ouvir as pessoas. Eu sempre fui de falar demais, os colegas já me conhecem, e o doutor Penteado, não é à toa que é o nosso vice-presidente, colega com quem aprendi a necessidade de ponderar, de ouvir nas conversas, e, enfim, refletir e, com isso, captar a riqueza do que é a convivência num tribunal, né, com os colegas também da primeira instância, ou seja, a riqueza que cada um tem para que nessas reflexões que nós fazemos. Eu, então, agradeço também ao desembargador Ricardo do Vale Pereira, que me convidou para coordenador científico do evento para falar sobre esse tema. E eu, em geral, eu tenho dificuldade de participar, porque acho muito difícil falar para colegas. Sempre uso aquele ditado que aprendi com a minha avó, que o santo de casa não faz milagre. Então, é muito difícil assim falar para colegas, porque as pessoas se conhecem no dia a dia, sabe? Geralmente é a forma de você pensar. Mas, instado pelo desembargador Ricardo, pela escola, também pela assessoria sempre muito competente da Cris, que também não mede esforços para que a gente participe desses eventos, eu também aceito. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de trazer algumas conclusões, algumas reflexões que fiz quando estudei esse tema, como já estudo há algum tempo, já foi no mestrado, já fiz a minha dissertação sobre isso, depois continuei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com uma outra abordagem, já, porque o meu orientador é um professor de processo, então, o professor Danilo Knigenic, e que, quando eu procurei a primeira vez, ele disse, olha, esse tema de agência é um tema muito chato, então vamos tentar dar uma abordagem do controle judicial das agências. Bem, colegas, a questão das agências reguladoras é um tema, como nós vimos, que, desde o início, quando elas foram criadas no governo Fernando Henrique Cardoso, elas tiveram uma resistência muito grande à doutrina administrativa, porque a grande crítica que era um modelo importado do direito americano. E nessa questão do direito americano é uma coisa curiosa, porque todos nós temos um modelo de vida americano. A gente fica lendo computador, a gente fica lendo iPad, a gente fica, durante a palestra, a gente fica lendo notebook, a gente fica mandando mensagem, a gente vai para a Disney, mas a gente não gosta dos Estados Unidos, é uma coisa curiosa. Talvez fruto da faculdade,
faculdade, a gente faz faculdade, os nossos professores geralmente são de esquerda. Então, a gente não gosta dos Estados Unidos, mas a gente ama os Estados Unidos ao mesmo tempo. É uma coisa curiosa, assim, sempre, e mesmo no mestrado, no doutorado, é assim. O cara odeia agências, porque é modelo americano. Mas daí você gosta da CNN, gosta de assistir Friends, gosta de assistir House, gosta de assistir House of Cards. Enfim, é uma coisa, alguém plantou essa sementinha, né, dentro de nós, e nós temos essa coisa, essa relação de amor e ódio, como é a sociedade brasileira em relação à magistratura. Todo mundo fica dizendo que é o baluarte das liberdades, e, no entanto, adora falar mal de juiz. É uma coisa também estranha. Mas, então, feita essa fase inicial, que geralmente é uma fase que a gente fala, mas então as agências entraram no nosso ordenamento dessa maneira. O professor Celso Antônio foi um grande crítico, grande, assim, com todas as palavras, ele tentou, de todas as formas, acabar com isso, mas ela era uma necessidade, e quando nós tivemos depois a mudança de governo, para um governo socialista, tudo que se dizia que acabariam com as agências. No primeiro momento, o governo federal mandou um projeto, até o presidente Lula mandou um projeto para estabelecer um controle social das agências. O ano passado, o atual presidente da República retirou o projeto. Enfim, o modelo é um modelo que veio para ficar. E nós, juízes, no dia a dia, cada vez mais nós temos esse confronto com a atividade das agências. E que elas, no dia a dia, apesar de todos os percalços, elas demonstraram já a sua razão de ser. Então, são autarquias especiais, né, com um regime especial, com uma certa independência, uma direção colegiada, mandatos dirigentes, regulação normativa, adjudicante e executiva. Primeiro, em relação aos colegiados. Todos nós sabemos, isso é uma experiência que a gente tem, quem está na turma recursal, quem está no tribunal, que o colegiado ele tem uma forma de funcionamento diferente. Porque aquela troca, primeiro você consegue, de certa forma, distribuir as responsabilidades. Mas, por outro lado, tem a questão do convencimento. Tem algumas coisas que a gente faz na primeira instância, porque e decide, e pensa assim, que no tribunal, na primeira sessão que você vai usar o teu argumento, você fica vencido uma, duas, pela 100ª vez, você começa a achar que aquele teu raciocínio que você tem há 5 anos não é tão bom assim, ou que não é aceito, e você tem que passar para frente. E o colegiado, então, ele desde o início, essas comissões, né, que surgem nos Estados Unidos, essas comissões reguladoras foram com essa finalidade de fazer uma decisão em que várias pessoas pudessem participar e, ao mesmo tempo, enriquecer o trabalho e diluir a responsabilidade. O mandato de diligência para dar uma formação de independência, de dar inclusive em relação ao chefe do executivo. No Rio Grande do Sul nós temos um problema clássico lá, né? Tivemos quando o governador Antônio Brito, ao sair do governo, deixou na agência de governos estaduais todos os dirigentes para o próximo governador, Olívio Dutra. E nós tínhamos, assim, no mesmo dia, na imprensa, o governador falando que as tarifas de serviços públicos estaduais não iriam aumentar, e o diretor da agência dizendo que iriam aumentar, porque é a atribuição da agência. E na área federal é para ser assim também. É para ser a independência das agências. E o mandato é justamente para isso. Durante o período desse mandato, o dirigente tem toda a autonomia. E ainda, para o que interessa para os juízes, né, para o controle judicial, nós temos que sempre ter em mente, se nós tivermos curiosidade de ver nos sites das agências, nós temos uma atividade bem distinta. Nós vamos encontrar, então, resoluções de uma agência criando normas procedimentais, processuais no âmbito da agência. A ANTT lá fez um pequeno código, como funcionam os recursos no âmbito da agência. A regulação do judicante, aquela que vai resolver as questões, os processos, ali, aplicar multas, e a regulação executiva, que é aquela própria, sim, se tem que usar cinto de segurança no ônibus, se aquele determinado aparelho celular é útil ou não, enfim, aquela questão mais assim, detalhista da nossa vida. Mesmo nós aqui, que somos servidores, somos juízes, alguns aspectos importantes da nossa vida são regulados por normas do CNJ, ou do CJF. Ou, por exemplo, se o juiz dá aula ou não dá aula.
Isso, alguém regulamentou aquilo lá, que você tem que fazer uma declaração. Eu tenho que fazer uma declaração lá todo ano que eu não dou aula. Não seria mais fácil exigir de quem dá aula, mas o legislador lá, o ente que regula esse aspecto da minha vida, decidiu que eu tenho que fazer uma declaração dizendo que eu não leciono. E nas agências funciona assim. A prática de um setor regulado é tão detalhada que as pessoas perceberam que aquilo é uma necessidade, que o Congresso não tem condições de fazer aquilo, e essa regulação é extremamente necessária. Então, essa interseção das agências no nosso dia a dia, eles vão surgir com essa independência. O legislador fala em independência das agências. Até então, a doutrina sempre criticou, porque independência só era um apanágio, né, dos poderes. Os poderes são independentes, mas os órgãos não são. Mas o legislador falou em independência do ponto de vista técnico. E o juiz vai se ver sempre com essa dificuldade de analisar e controlar uma atividade de um órgão regulador. Então, a tarefa das agências, ela teve um crescimento quando o Poder Executivo, além de vender empresas estatais, de chamar a colaboração dos entes privados, ele repassou isso para a iniciativa privada, para os agentes privados, prática que continua até hoje, né? Nós sabemos, muitas se reconhecem que, em alguns campos, o agente privado tem mais mobilidade, e nós precisaríamos ter um ente independente para fazer essa regulação. Essa regulação ela é necessária, ela tem um desgaste político. Aumentar uma tarifa de ônibus ou de transporte aéreo não é uma atividade prazerosa, é uma atividade desgastante, e o governo rapidamente percebeu, assim como o governo deixa muitas questões polêmicas para o judiciário, assim, o governo deixou muitas questões que o judiciário tem que regulamentar, também o Poder Executivo passou a perceber que é melhor o desgaste. Assim, a Anatel autoriza aumento das tarifas do que o governo decidiu, o ministro. Então, rapidamente, se percebeu que a necessidade de agentes públicos com certa independência, com acervo técnico, com conhecimento de uma área, pudesse fazer essa regulação. E nós temos, como na sede do controle judicial, nós temos dois grandes vetores. Porque a grande crítica que se faz às agências, no direito americano, é que as agências, em determinado momento, elas passam a atuar em favor do setor regulado. Porque aquele dia a dia, aquela convivência, ela vai tornando as pessoas mais próximas, as pessoas conhecem os problemas, assim como nós também, nós no dia a dia, a gente tem muito mais facilidade de entender qual é o dia a dia do membro do Ministério Público, do servidor da Justiça, do advogado, do delegado da Polícia Federal, do que como é o dia a dia do médico, que está lá fazendo uma cirurgia, tem que parar porque tem uma liminar para fazer a cirurgia no outro paciente. Então, essa proximidade dos órgãos que atuam no mesmo setor, eles criam uma dificuldade. E nos Estados Unidos, então, a grande crítica é essa. E nós tivemos, então, todo o desenvolvimento de uma doutrina para que o judiciário passasse a ser o órgão que controla, para que essas agências continuem cumprindo o seu papel em favor do cidadão e não em favor do setor regulado. E como é que nós tivemos que fazer essa regulação? Nós tivemos que dividir as agências por setores. Então, nós fizemos o setor de telecomunicações, tem uma agência, setor de energia, tem outra agência, águas, e nós fomos separando por setores, uma regulação setorial. E a agência setorial, então, ela atua para proteger o setor. Ela tem que dizer, olha, isso não vai funcionar, esse setor precisa de tarifas, precisa de qualidade. E, do outro lado, nós temos, então, uma regulação que é aquela regulação que se preocupa em abrir o mercado. É aquela ideia que nós temos da liberdade de indústria, de comércio, liberdade, a livre iniciativa. Então, nós sempre temos aquela tensão. Um setor tentando se proteger do ingresso de novos setores, pega uma ação lá de posto de combustíveis. Tem um cidadão lá numa pequena cidade, ele quer montar o seu posto de combustível. Ele não consegue com essas grandes bandeiras. Ele tenta uma liminar na Justiça Federal para montar o seu posto de gasolina, seu posto de combustíveis, né? E, ao mesmo tempo, ele vai ter todo o aparato da Agência Nacional do Petróleo tentando retirá-lo do mercado. Então, é um setor se protegendo, criando padrões
E, ao mesmo tempo, o juiz é o árbitro dessa questão, porque ele vai ter que sopesar essa questão, né? Vai ter que sopesar se deixa ou não ingressar novas pessoas naquele mercado. Então, nós temos uma tensão entre a regulação setorial, que é aquela de cada setor, e aquela regulação transversal, que são a concorrência. Nós temos muitos problemas. Nós tivemos aí, na privatização na venda de alguns bancos, né, e alguma do Proer, lá, que foi o sistema que saneou o sistema financeiro brasileiro, nós tínhamos esse problema. O Banco Central, como autoridade principal do sistema, muitos dizem que o Banco Central foi a primeira agência brasileira, o Banco Central, então, que é a autoridade competente para fazer isso, nós temos a lei, e o CAD reclamando que não foi ouvido como órgão da concorrência numa concentração de mercado. Enfim, um banco comprando outro banco, e quem dá a palavra a última palavra é o Banco Central e não o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, sempre essa tensão. Nós temos muitas discussões também entre agências e órgãos reguladores dessa regulação transversal, aquela regulação que atinge todas as áreas, que é o meio ambiente, direito do consumidor. Por exemplo, aqui no Paraná, a Agência Nacional de Energia Elétrica dá uma outorga para fazer um aproveitamento de uma queda d'água, enfim, fazer uma usina hidrelétrica. E o governador do Estado, através do seu órgão ambiental, nega a licença ambiental, ou seja, um conflito regulatório entre essas duas formas de regulação, quando, na verdade, alguém tem que arbitrar. E, muitas vezes, isso vem para o Poder Judiciário, essa arbitragem desses dois grandes setores. E o direito do consumidor, né? Eu lembro agora que em 1996, a doutora Thais, aqui presente, julgou no tribunal um caso assim. Tinha, na época, a discussão se deveria vir ou não discriminado na fatura telefônica as chamadas locais. E a Agência Nacional, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, dizia que não. Ela deu um prazo. Olha, isso aí vai ser feito, mas a partir do final do ano que vem. A partir do ano que vem vai ser feito isso. Agora as empresas não têm condições. Aí o Estado do Paraná, o legislador estadual, baseado na sua competência para legislar sobre o direito do consumidor, fez uma lei dizendo que no Estado do Paraná, as prestadoras de serviços de telecomunicações deveriam fazer essa discriminação. E a questão veio parar no Judiciário, e o tribunal entendeu que, nesse caso, o Estado tinha competência para legislar sobre isso, competência legislativa, aquela competência do direito do consumidor, e que a norma da agência deveria ceder a essa regulação transversal, que é do direito do consumidor, que ela perpassa todos os setores. Todos os órgãos, todas as agências setoriais devem, ao mesmo tempo, cuidar para proteger a concorrência, o meio ambiente e também o direito do consumidor. Então, é um precedente muito importante que foi mantido. Bem, e quais são as críticas que nós temos às agências? Primeiro, que elas impedem, como eu já disse, o livre acesso ao mercado. A grande crítica, quando se faz num evento de agências, é dizer, mas o juiz de tal cidade deu uma liminar lá para funcionar um posto de combustível, tem a máfia dos combustíveis, o juiz deu uma autorização para que, enfim, tal entidade funcione sem a agência ter autorizado. Elas são capturadas pelo mercado, elas só fazem o que o mercado quer, elas não têm poderes para, enfim, para as reiteradas lesões aos direitos. Então, são críticas que se fazem. Nós temos também a famosa captura brasileira, uma das críticas que faz às agências, que elas são capturadas pelo mercado. Mas, no Brasil, ao contrário, nós conseguimos criar uma coisa só nossa, que é a captura à brasileira. Ou seja, aqui, nos outros países, a agência é criada, e, como ela é independente, ela é capturada pelo mercado. Só que, no Brasil, ela é capturada pelo próprio governo. O governo cria e coloca pessoas da sua confiança tão grande que eles chegam na agência e começam a fazer só aquilo que o chefe do executivo manda, embora ele tenha toda a independência para fazer o que deveria ser feito, tecnicamente mais apropriado. Então, é uma captura de agência, mas, assim, a captura pelo órgão político. E que as agências também estabelecem padrões inalcançáveis para parte do mercado. Então, com isso, ela exclui. Né? Nós sempre vemos aquela discussão do direito lá das licitações. Que quando você vai fazer uma licitação, você tem que tornar o mais amplo possível para que vários competidores possam participar. Só que ninguém quer um competidor. Se você quer comprar um iPad, você não quer uma coisa que não funcione, só porque é nacional ou só porque... Enfim, esse é um grande problema, e, no caso das agências também. Estabelecer padrões de produtos
é uma decisão muito difícil. Quando a gente foi decidir lá qual é o sistema de televisão, não sei tecnicamente como ele fala, mas qual é o sistema que nós vamos utilizar nos próximos 20 anos, é uma decisão que vai ter um efeito para daqui a 50 anos. E alguém tem que decidir isso. E essa decisão ela vai vincular e vai fazer com que milhões de pessoas tenham que mudar seus aparelhos, tenham que optar por uma outra tecnologia. Como nós vemos no nosso processo eletrônico. A gente optou por um tipo de processo eletrônico e vamos ter que morrer abraçado com ele. Por quê? Porque aquele é o que nós sabemos, é o que nós temos tecnologia, e até que apareça um melhor, nós vamos ficar com esse, que até pelo que está aqui o presidente doutor Tejada, né? Acho que está aqui. E pelo que todo mundo fala, é um processo de ponta, e todo mundo elogia, todo mundo fala muito bem, e até poderia ser um modelo para o Brasil inteiro. E nós tivemos, então, fiz aqui rapidamente, não vou ler, mas nós tivemos, então, várias gerações de criação de agências. Nós começamos com a ANEEL, a Anatel, tudo naquela seara daquele processo de liberação da economia. Porque, na verdade, era uma liberação da economia. E nós tivemos, numa primeira geração, essas agências, daí, numa segunda geração, agências nacionais de saúde, de águas, e, numa terceira geração, aí a NTT, a ANTAC, a Ancine, a ANAC. Algumas dessas agências, a Anatel, por exemplo, é a que melhor funciona. Algumas agências, o que aconteceu? Ela foi criada com uma roupagem nova, mas a agência, ela, assim, por exemplo, a NTT, pegaram servidores do antigo DNR e puseram na agência. Então, ele pensa como um burocrata lá da década de 70. Ele, tudo assim, o princípio da legalidade, ele não sabe que o negócio está parado, ele tem que decidir. O jurídico para a manifestação, o setor tal, e aquilo fica para lá e para cá. Quando, na verdade, isso é um problema, porque a agência ela tem que resolver o problema. Então, está lá. Nós temos aí problemas na Justiça Federal, né? Tem que fazer a licitação do transporte interestadual de passageiros. E não se decide, porque fica aquela discussão, muita pressão política, e aí as empresas vão ao judiciário pedindo uma liminar para continuar funcionando. Então, é uma dificuldade muito grande, porque a agência tem que assumir esse papel e aí cabe ao judiciário determinar que a agência faça, como nós temos vários precedentes da primeira região e até do STJ, determinando que essa ou aquela agência cumpra o seu papel, ou seja, decida, faça uma licitação, licitação, cumpra a sua função. Bem, com relação ainda a crítica que se faz às agências, que é o que mais nos afeta, primeiro, como eu já disse, a captura regulatória ou pelo mercado ou pelo Poder Executivo, né? E a política da porta giratória e o déficit democrático, que é a crítica que sempre se fez. Primeiro, porque, como é um órgão técnico, né, ele vai decidir tecnicamente. Então, quando você faz um cálculo de custo, eu tenho 300 ônibus, eu gasto tanto de combustível, tanto de pneu, tanto de salário dos motoristas, a tarifa tem que ser tanto. Isso não adianta, daí pode ter movimento passe livre, black box, o custo é aquele. Então, alguém tem que pagar. Aí, se alguém quiser fazer uma concessão, ele tem que alocar recursos de outro lugar para aquele setor. E essa decisão é uma decisão muito difícil. Porque, se deixar para o político no ano da eleição, ele vai ter que dizer que não, que nós temos que achar uma saída. Só que ninguém diz de onde vem a saída. Toda vez que nós damos uma liminar para pagar medicamento, a gente está pegando de parte do dinheiro público e alocando para aquela área. Eu acho que o judiciário até deve fazer isso, mas tem que estar ciente que aquele orçamento está sendo usado para aquela finalidade. Então, no caso das agências, é a mesma questão. A interferência política é justamente o que não se quer. E aí cabe ao órgão político alocar os recursos, subsidiar as atividades, como é comum. Mas tem que ficar muito claro assim, que o órgão técnico dá a sua manifestação e depois o órgão político pode, então, numa fase seguinte, subsidiar as atividades, porque é interesse dele. Às vezes é interesse, por exemplo, da agência ampliar o mercado. Né? É criar competição onde não existe. Nós tivemos vários casos. O telefone, antigamente, para você conseguir uma linha telefônica, na década de 80, a maioria aqui não lembra disso, mas tinha que ter um conhecido na companhia estadual de telefonia, porque era muito difícil, se não conseguia.
Então, o governo precisou criar competição nesses setores onde não existia. Tem que facilitar a competição. E hoje também o modelo, por exemplo, de transporte ferroviário do Brasil, que a NTT e a Valec estão tentando implantar, é um modelo competitivo. Você vai fazer uma linha, vai fazer uma ferrovia e diversas empresas vão operar naquela ferrovia. E aí, o cidadão quiser mandar uma carga lá para o Porto de Paranaguá, ele vai ter 5 empresas disputando. Elas vão usar a mesma infraestrutura, vão pagar para usar aquela infraestrutura, mas ele vai ter competição para usar onde não tem hoje. Hoje tem que cair na mão daquela empresa que ganhou, é o mesmo da LL, por exemplo. Então, vai ter que só transportar pela... No futuro, vai ter várias empresas. E o grande problema das agências é também a baixa dotação. Em alguns casos, quando o governo briga com o dirigente da agência, aquilo que eu falei lá, muda o governo, vamos dizer que mude o governo. Como mudou, por exemplo, o presidente Fernando Henrique para o presidente Lula. Isso eu aprendi com o Thompson Floyd. Não pode falar o Lula, tem que falar o presidente, porque dá uma certa solenidade. Assim. Então, quando mudou do presidente Fernando Henrique para o presidente Lula, o pessoal dizia, como é que vai acontecer agora se o dirigente da agência... Nós temos 7 agências federais que podem viabilizar o governo. Na verdade, aconteceu o contrário. Quando a agência estava em franca oposição com o dirigente do Poder Executivo, o governo deixava de nomear os dirigentes, deixava de passar orçamento e a agência ia aos poucos se adaptando. Tinha agência que não funcionava porque não podia fazer a sessão, porque não tinha um número suficiente para fazer a sessão. Então, a agência funcionava de uma maneira... Então, essa interferência, né, era muito grande. Então, uma das coisas que me parece que precisa ser aperfeiçoada e que todas as correntes políticas reconhecem que nós temos que dar uma certa autonomia. Assim como é do judiciário, por exemplo, tem que repassar o orçamento da agência, independente de ficar o dirigente lá pedindo dinheiro todo mês lá para o chefe do executivo. E uma das questões também que é a grande dificuldade que nós experimentamos também no judiciário, a tal da política da porta giratória. O problema é que, num setor econômico, as pessoas são as mesmas. Por exemplo, nós que somos formados em direito, nós vamos trabalhar na Justiça Federal, como servidores, como juízes, como advogados ou como membros do Ministério Público. Todos nós vamos falar a mesma linguagem. E quando a gente se aposenta de uma dessas áreas, a gente vai advogar, por exemplo, ou o advogado vem para o tribunal, então são todos da mesma área. Então, há uma política da porta giratória. Todos vão exercendo os mesmos papéis de uma maneira... São sempre as mesmas pessoas, isso que as pessoas querem dizer. Na verdade, são as mesmas pessoas. Então, uma pessoa lá, o maior especialista em banda larga do Brasil, se forma na universidade e vai trabalhar na agência, como diretor da agência. Terminado o seu mandato, ele precisa trabalhar. Tem que pagar as contas. Hoje eu vi até uma matéria de alguém defendendo aí da Universidade de Ponta Grossa, não é Ponta Grossa, não, defendendo que o político devia ser um cargo honorífico, que a pessoa tinha que fazer aquilo como voluntário. Muito interessante, né? Já se tentou isso em 1960, os vereadores aí recebiam dinheiro das companhias de lixo, de tal, porque daí não tinham como sobreviver, então não dá certo. Quando for remunerado, é melhor, que daí a tendência a pessoa viver daquele salário. Mas, no caso das agências, o sujeito sai dali e precisa trabalhar. Vai trabalhar onde? Vai trabalhar no setor que até ontem ele estava regulando. Se criou até uma quarentena, mas a quarentena é 3 meses, 4 meses, 6 meses. Mas a pessoa precisa trabalhar. A crítica que se fazia a alguns dirigentes do Banco Central, sai do Banco Central e vai trabalhar num banco. Sim, mas aonde o sujeito vai trabalhar só para fazer aquilo? A OAB, com a grande reclamação da OAB, que o juiz se aposenta e vai advogar. Sim, mas o que ele vai fazer? Vai trabalhar... Vai assessorar os traficantes, vai fazer o quê? Tem que fazer o que ele sabe. Então, tenta-se criar maneiras de evitar os efeitos nefastos dessa política da porta giratória, mas não chegou um modelo em nenhum lugar do mundo. Não tem o que se fazer. O juiz pode controlar isso. Ele pode verificar que alguém estava tão envolvido com um setor econômico que não tem a menor condição de trabalhar agora como regulador. Não tem independência necessária. O Senado pode fazer isso, porque o Senado aprova todos os dirigentes. O juiz também pode impedir, sei lá, foi dada uma liminar em Brasília, nomear um professor de educação física para ser o diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Ele não tem conhecimento técnico para regular o setor de transportes. Então, foi dada uma liminar para um juiz federal para impedir o seguimento
dessa nomeação, porque a agência exige um conhecimento notório, conhecimento daquela área. Então, são diversos casos que nós temos já, geralmente na primeira região, porque a maioria das agências tem a sede em Brasília. Agora, recentemente, o Supremo, no mês passado, deu uma decisão que vai mudar essa interpretação. O Supremo entendeu que as agências podem ser acionadas onde houver Justiça Federal. Porque, se a União pode ser acionada em qualquer lugar onde haja Justiça Federal, também a agência pode ser acionada em qualquer lugar onde haja uma vara federal. Então, isso vai mudar um pouco, e os precedentes hoje, que são, na grande maioria, da primeira região, passarão a ocorrer em outras regiões da Justiça Federal. Então, essas são as principais questões. E o déficit democrático, claro, porque a questão é como fazer a participação. Algumas agências tentam fazer lá um representante da comunidade, um representante dos usuários, um representante dos prestadores de serviço, mas é uma situação meio difícil ainda de operacionalizar isso aí. Né, o representante, nós temos lá nos conselhos universitários, nós temos lá o representante dos estudantes. Então, é um cidadão que vai lá no meio de 30 professores, e faz um discurso inflamado, é vencido. Então, essa é uma dificuldade. Como trazer essa participação, né, do usuário? Então, ele pode apresentar recursos técnicos. Uma outra parte que é muito utilizada pelas agências, para tentar evitar isso, é que toda vez que vai regular um assunto, ela abre um espaço para aceitar sugestões dos usuários. Então, ela abre lá, consulta pública para tratar do tema da outorga de pequenas hidrelétricas. Então, todo mundo dá sua participação, e é uma forma de democratizar, mas é uma questão muito incipiente. Já se pensou, por exemplo, como proposta de estabelecer que os partidos minoritários no Congresso indicariam um dirigente para a agência. Então, haveria uma minoria ali sempre para... Mas é uma situação muito difícil, como quando a gente tenta, no nosso modelo, nós que no Poder Judiciário brasileiro sabemos muito como é difícil, porque nós temos sempre a forma como não é uma autoridade, uma legitimidade oriunda do processo eleitoral, a dificuldade que é essa busca dessa legitimação de minorias num ambiente judicial e, no caso, num ambiente técnico. Então, nós já vimos a questão do serviço público, desse ingresso. Então, passamos aqui propriamente ao controle judicial. No direito norte-americano, eles costumam estabelecer uma distinção entre o que seria um controle judicial e uma revisão judicial. No controle judicial, para alguns doutrinadores, você vai apenas verificar o devido processo no âmbito da agência. E no direito americano, né, nós já tivemos nesse mesmo lá no tribunal um especialista em agências, e ele mencionou que no direito americano os juízes têm uma grande dose de deferência para com a decisão das agências. Interfere muito pouco na decisão das agências. O que eles fazem é um controle do devido processo. Ou seja, as partes foram ouvidas, as partes apresentaram todas as suas razões no âmbito administrativo, a decisão da agência, ela seguiu todo aquele item, aquelas garantias, as partes foram intimadas, enfim, ele faz esse controle mais de procedimento. E o controle de resultados é muito raro. Geralmente se manda que a agência decida de novo ou que considera aquela questão, mas se evita muito anular ou afastar uma decisão de mérito de uma agência. Então, aquele caso que eu já mencionei, na questão dos conflitos regulatórios, as agências, o executivo, o sistema não criou ainda uma forma nem legislativa, nem colegiada, de separar esses problemas, de arbitrar quem deve agir e quem não deve agir. Então, cabe muitas vezes ao Poder Judiciário decidir, não, nesse caso é essa agência que vai decidir, nesse caso é outra agência. Nós temos muito aí a questão aí, geralmente, dos postos de combustíveis, nós já falei. Nós temos aquelas questões do uso das faixas de domínio das rodovias, que nós temos lá a NTT autorizando a empresa de pedágio a cobrar pela utilização da faixa de domínio ao longo da rodovia, e temos a Anatel autorizando, sem qualquer custo, a ampliação da rede de telefonia. São duas agências
e o cidadão recebendo lá, o usuário não, o agente econômico recebendo de 2 agências ordens contrapostas. Qual que eu obedeço? Na dúvida, claro, quem tiver juízo vai obedecer àquela agência que está mais próxima de você. Quem que está no meu dia a dia ali, quem que pode me multar, quem que tem jurisdição, como eles dizem, sobre o meu trabalho. Então, eu vou, geralmente, da minha agência, que eu estou... Mas sempre com as dificuldades, né? Com as dificuldades. Nós sempre vemos o drama das pessoas que recebem uma recomendação do Ministério Público. Embora todo mundo diga, olha, isso é uma recomendação, não cabe, né, já temos precedentes que não cabe mandado de segurança, porque é uma simples recomendação, mas quem recebe fica temeroso, porque aquilo é uma ameaça velada de uma ação criminal, de uma ação civil. Então, também, quem recebe uma notificação de uma agência está na mesma situação. Ele fica com aquela insegurança jurídica e nada mais justo que ele recorra ao judiciário para que o judiciário decida, afinal de contas, se eu tenho que cumprir essa decisão dessa agência ou não. E a tendência de toda a agência, como também a semelhança do que acontece com esses órgãos de regulamentação profissional, como é o Conselho dos Contribuintes, Conselhos de Economia, OAB, todo órgão que tem regulamentação profissional, a tendência é ampliar suas atividades para alcançar o maior número de atividades possíveis, porque é mais fácil regular se você incluir todos dentro do teu mercado. Então, a tentativa de ampliar é normal, e aí nós temos, né, professor de educação física está dando aula num colégio particular e é tirado lá de dentro por uma Polícia Federal e por um funcionário lá do Conselho Regional de Educação Física, porque ele não tem inscrição no conselho, mas ele é um professor da rede pública, ou ele é professor da rede privada, não precisa ter inscrição no conselho, mas, enfim. Então, a questão de regulação de atividades profissionais sempre... os órgãos, a tendência de qualquer órgão é se legitimar e ampliar a sua atuação. E o Poder Judiciário cabe essa tarefa de, em cada caso, ir tentando delimitar, preservando a existência do órgão regulador, porque ela é necessária, mas, ao mesmo tempo, estabelecendo limites, porque a autolimitação ela não funciona, porque a tendência, né, é ela ir ampliando até que se coloquem balizas. E ainda em tema de controle judicial, então, a primeira dificuldade que nós temos, porque, em razão do nosso sistema jurídico, que permite uma ampla sindicabilidade das decisões judiciais, é que quem está questionando a decisão da agência vai apresentar, então, um questionamento. Então, a agência lá, setorial proíbe a utilização de determinado medicamento para animais. Então, esse medicamento não pode ser mais um caso que aconteceu no tribunal. Então, foi levado ao tribunal. Então, a agência proibiu que tal medicamento que era usado para gatos fosse utilizado. Um usuário da 4ª região ingressou na justiça. Olha, eu tenho um gato, e esse gato usa esse medicamento, nunca fez mal, e eu quero continuar exercitando, e que vou provar no processo judicial que esse medicamento não faz mal. E a agência, então, daí se estabelece, então, aquela discussão. E o juiz, geralmente, o que nós vamos fazer? Bom, primeiro nós vamos, ou nós vamos, aqueles que não gostam muito de instrução processual, vai dizer, isso aqui é matéria de direito, eu vou julgar e cabe à agência. Aquele mais incauto vai dizer, eu vou fazer uma perícia. Só que daí a área é tão específica que, geralmente, os peritos, se você conseguir um perito numa área dessa, os peritos são, no mínimo, são colegas de turma. No mínimo, para assim, quando são distantes, né? Quando muito trabalham na mesma universidade, saíram da mesma universidade, fizeram a tese juntos, vão sair da mesma área, e a agência vai aparecer lá com 40 laudos dizendo que aquela decisão está acertada. Então, o juiz entra num caminho em que ele vai apenas substituir, né? O perito dele vai dizer alguma coisa em relação à perícia da agência, o que a agência chegou à conclusão técnica. E é o que acontece com os medicamentos aí que nós temos lá, né? Temos uma agência dizendo uma coisa, e nós temos daí um estudo lá da Universidade de Stanford, estou citando um exemplo aí, dizendo que aquele medicamento é bom. E o juiz vai tomar aquela decisão, uma decisão muito arriscada, porque ele vai ter que dizer que aquela decisão, ele está assumindo a responsabilidade política de dizer que aquele medicamento não faz mal, ou que ele está autorizando aquilo.
A mesma parte pode voltar e dizer que, olha, fui induzido, o juiz autorizou. Eu não imaginei que um juiz ia autorizar um medicamento que me fez mal. Então, a responsabilidade da União. Isso aqui não é para amedrontar ninguém, é só para demonstrar assim, que a diferença de você interferir numa decisão técnica é um risco muito grande, né? E, então, essa é a grande dificuldade, que o nosso sistema permite isso, se faz uma perícia, mas a dificuldade é conseguir o perito e contrapor, porque, em alguns momentos, a decisão ela se equivale, ela é muito próxima. Nós tivemos no direito norte-americano, na década de 70, a grande discussão, se você podia autorizar, você podia liberar o cinto de segurança se você pusesse airbag nos carros. É uma decisão técnica da agência. Não, se tiver airbag, o cinto não é mais obrigatório. Ou se tiver cinto, não precisa pôr airbag. Então, é uma decisão bem específica, não é o Congresso que vai decidir, a agência decidiu, fez muitos estudos, mas chegou a uma conclusão X. E o Judiciário não vai ingressar nisso. O Judiciário, então, num caso, ele disse assim, não, aqui faltou ouvir a Associação Nacional dos Produtores de Cinto de Segurança. Então, anula o processo, volta lá para a Corte Federal, lá para o juiz de primeiro grau, que ouça todos os órgãos técnicos responsáveis. E esse fenômeno de agências, não falei porque isso... Mas não, é um fenômeno mundial. A Comunidade Europeia tem 70 agências. A União Europeia tem 70 agências. Tem uma agência, por exemplo, que é sobre a certificação das aeronaves. E não cabe discussão. Não cabe, no âmbito da Comunidade Europeia, discutir, tentar anular uma decisão de uma agência. Ela vai dizer se a aeronave é segura ou não. Porque também o juiz europeu, com toda a sua experiência lá, o membro da Comunidade Europeia, não quer trazer para si a possibilidade de ser instado a anular uma decisão, depois cai o avião e daí. Não sei se os colegas lembram aí, há uns 2 anos apareceu na mídia, no final do ano, o ônibus sofre um acidente, e morrem 47 passageiros. Daí embaixo. Empresa irregular estava funcionando por força de uma liminar do juiz federal, da juíza federal, dizia. Então, assim, o que está dizendo? Que a juíza federal autorizou uma empresa sem os requisitos técnicos a funcionar, aquela empresa funcionou e morreram 47 pessoas. Quando, na verdade, não se tratava disso, se tratava de uma empresa que atuava numa área em que não havia transporte público, então ela autorizou excepcionalmente que a agência então permitisse o uso dessa linha, enquanto não fosse licitada a nova linha para atender a população. E aí sim, caberia à agência então a partir só da discussão, não, eu tenho que funcionar a empresa, então eu vou agora fazer os demais requisitos, vou examinar os demais requisitos. O ônibus é bom, tem a segurança, mas a agência então prefere nesse caso lavar as mãos e dizer não. A justiça mandou funcionar, então o juiz que assuma a responsabilidade. Então, é um cuidado que o juiz deve ter ao intervir em matéria regulatória, de deixar bem claro que ele não está assumindo o papel de regulador. Ele está afastando as ilegalidades, mas está deixando com a agência a função de regular. Então, eu estou autorizando o medicamento, tudo bem, mas então você continue tomando, de acordo com o médico determinou, sem tomar junto com o uísque, nem com o Red Bull, tal. Você faz tudo o que o médico mandou, mas só não está na tua alçada discutir se vai dar um medicamento ou não. E, às vezes, nós já tivemos casos, até porque tudo é um aprendizado, né? O importante dos nossos cursos, da nossa escola, é essa troca de experiências. Então, vários colegas, no passado, isso não é crítica, a gente cai nas armadilhas, né? Inclusive esse que vos fala, às vezes você assume o papel de regulador, então você diz assim, não, a liminar do pedágio de Santo Antônio do Piraporinha até Cruz das Almas, essa planilha de custos está inadequada, então autorizo que determina a empresa de pedágio que reduza a tarifa de pedágio. Tá. Daí, no dia seguinte, vem a associação dos concessionários e te prova que, naquele caso, tem que aumentar um pouquinho ali, porque naquela região chove muito, então tem que usar um asfalto diferente. Aí você autoriza um aumento. Daqui a pouco você está regulando a atividade. Você caiu na armadilha, virou o órgão regulador e o órgão público, ele diz, graças a Deus. Eu estava num abacaxi, eu estava numa briga entre o secretário, o deputado e a empresa, e o juiz, felizmente, pegou essa
como diz lá no INSS, vai no INSS e fala assim, não, isso é só na justiça, ele nem quer saber se tem direito ou não, vai na justiça lá, que eles mandam eliminar, eu pago imediatamente. Se o juiz mandar, eu pago. Mas isso não precisa dizer, isso aí todo mundo sabe, né? Se o juiz mandar, vai pagar, não precisa nem dizer isso. E, nesse caso, então, o juiz vira o juiz regulador. Ele vai assumir, vai determinar que um navio com um calado maior de 20 metros entre no Porto de Paranaguá, um risco para o juiz, porque o órgão lá, a capitania, disse que não, o órgão que regula disse que não, e você vai dizer que sim. E se acontecer alguma coisa com esse navio? Então, essa atuação judicial no campo regulatório, ela tem que ser cuidadosa para o juiz não passar a ser o regulador. Ou, se for para assumir o papel regulador, ele que peça para o corregedor uma autorização e fique só com aquele processo, monte uma equipe e de técnicos e vai decidir aquela questão. Isso é possível no direito americano. Em determinados casos, lá, o caso, quem lembra do caso lá da Microsoft, lá, um juiz federal ficou com aquele processo lá 1 ano, e, ao final, depois de um período, então, ele concluiu, olha, isso viola a patente, isso aí viola, né, o livre acesso, enfim, ele fez todo um estudo, ouviu todos os interessados e decidiu uma questão altamente complexa. Não, né, no nosso caso, em que nós estamos ali ou substituindo em outras varas, ou atuando naquele processo, ou fazendo a audiência do previdenciário, depois a audiência do crime, no caso de vara única, e do juizado, e depois decidindo ali, daqueles 40 processos que estão na tua mesa, uma questão regulatória de maior dimensão. Então, para tanto, a autocontenção judicial, então, mencionada, tem esse sentido, não só do juiz conservador, mas também de dizer, não, vamos preservar cada instituição que assuma a sua responsabilidade. Eu só vou apontar aqui os erros. Né? Você, no seu trabalho lá, você vai dizer, olha, faz de novo isso aqui, examine isso, leve em consideração isso, mas eu não vou dizer como é que você tem que fazer. Você assuma a sua responsabilidade, porque eu não vou trazer para o Poder Judiciário essa... Isso geralmente acontece no controle tarifário. Né? O juiz federal determina que não aumente a tarifa. Tá. Então, na sequência, é evidente que o órgão lá vai ter que fazer um outro estudo e apresentar uma outra planilha tarifária, o que é muito difícil. Né? Eu mencionei aqui alguns precedentes, né, que nós temos nos tribunais, não vou mencionar todos, mas, enfim, nós temos vários casos, então, de protagonismo judicial, de controle judicial, de atividade das agências. O conceito de agências reguladoras para a doutrina tem sido ampliado. Não é só aquilo que se chama agência, é qualquer órgão que tenha autonomia. Então, o Banco Central, como eu já disse, é uma agência. Ele é uma agência, inclusive, mais importante que todas as outras. E ele tem que ter autonomia, ele decide questões importantíssimas, porque o Congresso não pode se reunir todo dia para discutir aquelas questões, tarifa, não tarifa, serviço. Então, se considera que o conceito de agência é um conceito muito mais funcional de qualquer órgão autônomo, com independência ou autonomia, conforme se prefira, que atue em setores regulados, com autonomia para impor regras. Nós temos os clássicos exemplos também que nós, às vezes, somos chamados a nos manifestar, que é quando está tudo funcionando, o IBAMA autorizou, licenciou uma atividade, a ANEEL deu outorga, mas o Ministério Público Federal ingressa com uma ação civil pública lá na sua vara. E aí você não quer ficar conhecido como um degradador do meio ambiente. A tendência, né, eu, assim, pelo menos 100 casos pesquisados, em 99 foi dada a liminar. No caso que não foi dado a liminar depois do ouvido da outra parte. Então, por quê? Porque o meio ambiente é uma regulação importante e, num processo de licenciamento, quem não achar uma falha, um prazo, um edital que ficou atrás da porta, ali é muito incompetente. Então, você acha alguma coisa. Os que perderam a concorrência para fazer aquela hidrelétrica, as ONGs que não foram ouvidas, então é muito difícil. A audiência pública foi feita de manhã, quando, na verdade, pela melhor interpretação do direito canônico, tem que ser feito à tarde, porque as pessoas dormem tarde, não foram na audiência pública, enfim. Você acha alguma coisa. O campo é muito amplo. Então, e o juiz também é chamado a resolver essa questão. Então, nós temos lá o caso de Belo Monte, até o meu amigo, o colega lá, o Antônio Souza Prudente, já deu umas 5 liminares,
Porque, claro, a cada caso que surge lá, a usina está funcionando, mas a cada situação nova, uma liminar suspendendo a obra. A obra está quase 90% pronta. Esse é um problema, porque é um negócio que começou e foi até o final. Então, a solução é, desde o começo, as partes chegassem a um acordo. O juiz tem que fazer essa atividade. Até o novo código, aí, que parece que entra em vigor em breve, aí tenta incentivar muito essa livre... Não seria livre negociação, mas essa conciliação das partes, porque o juiz vai ter que resolver do começo ao fim isso. E no tribunal, isso vem para o tribunal, vai para o STJ. Então, todas as questões acabam se protraindo no tempo e é uma dificuldade muito grande assumir uma responsabilidade, né, num sentido ou no outro. A questão das linhas de passageiro, nós já vimos que agora, então, ficou muito tempo para fazer, ficou pendente essa questão, agora o governo achou uma solução que vai ser uma simples permissão, não vai ser mais uma concessão, vai ser o órgão se inscreve lá e se mantém aquela linha, é um negócio, uma nova legislação aí que vai resolver. Uma proposta, então, isso é uma proposta, né? Nós estamos num ambiente acadêmico, então, é proibido jogar tomates ou abobrinha ou tal no quem está propondo. Na verdade, a primeira questão é tentar ao máximo preservar a capacidade das agências, ou seja, olha, é uma agência, vamos partir do princípio que são pessoas que estão lá por sua competência, que fazem da melhor maneira, que ouve todo mundo, é um órgão, tem o seu prédio, tem sua... Então, vamos tentar, na maior parte das vezes, ouvir a outra parte. Vamos ver por que a agência fez isso. Vamos dar uma boa-fé da administração. Não vamos dizer assim, não, fez o jogo da agente econômico, não. Então, a judicial, deferência judicial, ou seja, vamos respeitar as agências, nesse sentido de que vamos dar uma presunção de que aquela norma tem a sua razão de ser. Eu, particularmente, só eu, isso até o ministro Gilmar Mendes, que estava na minha banca, criticou essa... Eu sou favorável ao prévio esgotamento da via administrativa. Eu acho que a parte dele, primeiro, envidar todos os esforços na esfera administrativa e depois só vir ao judiciário, porque isso forçaria os órgãos do Poder Executivo a ter mais corresponsabilidade, porque você administra a pressão. Quando a pessoa vai lá no tribunal e diz assim, doutor, olha, o juiz negou a liminar, a minha empresa vai fechar, os trabalhadores estão na rua. Eu digo, então tá, doutor, o senhor vai lá, volta lá na vara lá da sua cidade e fala isso para o juiz. Inclusive, leva os trabalhadores lá na frente do fórum, porque lá é o melhor lugar. O juiz lá da vara federal da cidade é a pessoa mais apta a ver a questão social. Não o tribunal que está longe lá, né, olhando aquela realidade ali, é diferente. E a agência é a mesma coisa. A agência tem que resolver o problema. O judiciário é apenas um órgão secundário. Isso é a minha visão. Alguns dizem um pouco conservadora, mas me parece assim que a questão é não como a gente fez no caso da Previdência Social. A gente assumiu uma tarefa que é da Previdência. Eles não dão os benefícios, tinha que fazer assim, negou 80 benefícios, manda prender o sujeito, pô. Né? Está sendo gravado, né? Mas a ideia é assim, prender no sentido... A ideia, só para o Brasil inteiro, né, doutor Ricardo me informou aqui. No direito americano, assim, nesse caso, quando velhinha com 90 anos, que participou do batalhão de Suez, tem que ser aposentado. Bom, eu decidi isso 80 vezes. Não, tem um sujeito que continua, então tá. Aplica lá uma pena, deixa o sujeito preso 30 dias, porque, na verdade, não precisa dizer 1.440 vezes. A autoridade tem que mudar a sua forma de agir. Então, me parece que essa questão aí ela é importante. Outra questão agora mais assim prática, né? A agência, vamos fazer um exercício aqui, né? Pense assim, você é o dirigente de uma agência e você recebe uma ordem judicial. Como é que você age? Como é que a agência age? Tem até um livro, né, no Direito Americano lá, como que as agências veem a decisão judicial. Bom, a primeira visão da agência, esse juiz não entende nada. Eu estou nessa área há 30 anos, eu entendo de telecomunicações, eu entendo de águas, eu entendo de... Então, a agência, nós somos julgados pelas palavras que nós usamos. Então, se você toma uma decisão precipitada, a agência vai ver que você se equivocou ali. Eu brincava muito com os colegas, quando ingressei na Justiça em 93, que o cara diz, não, mas tem uma portaria da Receita. Eu disse, doutor, portaria da Receita? Para mim, a Constituição, olha lá. Se for emenda, eu já vou ver se a emenda se não tem vícios na emenda. Então, a agência ela é muito apegada a questões técnicas. Então, o ideal é que o juiz também pudesse ter acesso a esse histórico de cada agência.
E, para isso, é importante que ele ouça a agência. A agência pode dizer, olha, já tentei fazer isso, não deu. Isso que o senhor está mandando, eu já tentei, não deu certo. Porque, senão, a tendência é a agência passar a desconsiderar a decisão judicial. Então, tem que, às vezes, demorar um pouquinho, mas tentar ouvir. Aqui, já, assim, né, quem não estiver concordando também fique tranquilo, assim, porque aqui é mais assim, aquele setor, o cara, eu já estou com 50 anos, aquela coisa de dar meio conselho, assim, uma coisa meio... Duas coisas que vão mudando, assim. Você começa a falar do passado, quando vai ficando mais velho, começa a contar, eu joguei um caso aquela vez, tal. E você começa a dar conselho, mesmo para quem não quer. Mas isso é um preço que a gente paga. Eu já paguei, você não tem que pagar, né? Então, doutor fulano, ficava com professor, a gente tinha professor na faculdade, ficava falando horas e horas, né? Aquilo que ele fez lá. Tinha um curso em Brasília, tinha 40 juízes federais. E daí todo mundo começava a contar um caso. Daí, no terceiro dia, só vamos combinar uma coisa. Ninguém mais conta caso que julgou, porque não dá. Juiz com 20 anos de carreira, contando um caso, não vai ter curso. E aquelas coisas que você faz lá, nem sempre é certo. Ninguém recorreu, mas, às vezes, é por prestígio do juiz, não é porque está certo. Mas eu prendi um réu, deixei 3 anos, ele concordou. Claro, mas é que você é um cara legal, vai no clube, joga bola, é respeitado. Não é porque está certo. Não vai querer que os outros façam igual, porque um colega vai fazer e não vai durar 24 horas. Então, a primeira coisa, a decisão técnica ela é muito criticada, porque o setor é altamente... Nós vemos isso, né? O setor é altamente... O colega que vai atuar na área criminal, e às vezes eu ligo a minha televisãozinha no gabinete e fico vendo as sessões da turma criminal. A matéria é tão específica que daqui a pouco estão discutindo lá, assim, a natureza jurídica do Honda Civic para fins de fundo falso no crime de trazer medicamentos não autorizados pela diretiva da Comunidade Europeia. Tão específico que... Então, não tem mais aquela do juiz. Então, vai julgar uma questão técnica, tentar demorar um pouquinho mais. Essa doutrina norte-americana surgiu em razão do abuso das agências, Hard Look Doctrine. As agências começaram a abusar tanto que, na década de 70, as cortes federais criaram esse pente fino das decisões. Então tá, você decidiu isso, então eu vou começar a olhar. Como você decidiu, quem provocou, quem foi ouvido, por que decidiu assim, por que não decidiu daquele jeito. As opiniões contrárias foram consideradas? Não, não foram. Abriram lá uma audiência pública, apresentaram sugestões, mas ninguém deu bola. Não. Então, refute todas as questões técnicas que foram apresentadas. E o principal, a confiabilidade, porque nós sabemos que muito da confiabilidade do judiciário vem da qualidade dos seus juízes, né? Então, o juiz tem que... A tendência, né, a especialização é boa por isso. Um advogado especializado, altamente especializado em matéria criminal, e começa a me trazer questões. O Supremo decidiu no HC tal assunto. Eu vou ficar olhando, dizer, olha, vou esperar ele sair, vou ver o que diz esse HC tal. Não é propriamente a área que eu estou atuando há muitos anos. Eu tenho que... E as agências? Ou elas vão adaptar o procedimento, se ela receber ordens assim sopesadas, que convençam, isso é uma dificuldade difícil, mas quando o juiz faz um trabalho que ouve todo mundo e a agência percebe que aquilo não está agradando ninguém e que o juiz captou aquilo, fez um estudo e demonstrou a incongruência daquela decisão, aí a agência vai se adaptar. Ou ela pode insistir na prática, quando for uma questão de má-fé. Ela pode estar de má-fé. A agência pode querer... Pode ter feito um acordo com operadores do sistema dos portos, ela pode estar de má-fé. Ela pode ter feito aquilo por uma questão... Então, ela vai insistir numa prática ilegal até que tome outras medidas. As agências costumam dizer que a preferência política do juiz... os juízes, eu sempre defendia que o juiz tem que ser neutro, mas depois de tanto apanhar, eu parei... Não, o juiz não é neutro, o juiz é imparcial, porque ninguém é neutro, você tem as suas razões, as suas... Mas, então, a preferência política do juiz transparece na decisão. E, segundo dizem os estudos, assim, o dirigente da agência ele vê o juiz como seus pares. Ele vê que é alguém que estudou um assunto, está se metendo na área e que está atrapalhando, né? As agências geralmente dizem isso. Mas o juiz interfere aqui na minha vida. Mas, doutor, o juiz interfere até no casamento. Manda o cara sair de casa e deixar o filho, ou sei o que não interfere na questão técnica. Isso aí é o mínimo. Então, a agência também tem que evoluir e tentar resolver essa questão. Outra questão, a agência tende a dizer o Supremo vai decidir essa questão. Esperar a jurisprudência, insistir, trazer fundamentos ou fazer aquele famoso Miguel, corpo mole, né, como a gente fala. Estou usando uma linguagem bem coloquial, assim, porque eu acho que é mais agradável, assim, né?
Então, finalizando, né, isso é a palavra mais esperada, geralmente, numa aula. A questão do controle judicial. Primeiro, o juiz, embora isso seja uma atividade difícil, o juiz, numa vara ou numa área lá, ele tem que tentar identificar aqueles casos que envolvem questão regulatória. Às vezes é um caso lá que não tem nada a ver, como eu falei do caso do gato ali. Só é importante para aquela senhora que tem aquele gato. Funcionária aposentada da Receita, ela e o seu gato Mimi tomava aquele remédio, a agência disse que não pode mais tomar. E o juiz deu a liminar. Eu sou do tempo que o cachorro tudo era Totó, o Rex, e gato era Mimi, ou no máximo. Tinha Lulu também e Bidu, mas hoje, né, tem nomes, Alfredo, João, enfim, tal. Garraça Azul Médici, tinha um senhor que foi processado porque tinha um cachorro chamado Garraça Azul, né? Eu conheci o Fernando Henrique. Então, exatamente. Então, hoje as pessoas procuram deixar as pessoas que elas mais gostam, elas põem o nome do... Então, o juiz tem que identificar casos importantes. Não é que jogar para a plateia. Alguns sabem fazer isso muito bem. Isso não é feio, é normal em qualquer lugar do mundo. Nós não temos um juiz do trabalho que não quer receber determinada verba porque teve seus 5 minutos de fama, ele tem direito. Todo mundo tem o direito à felicidade, ao reconhecimento público, é uma coisa legal. Até Jesus disse, chegou na cidadezinha lá, ele disse, mas esse cara não é filho do carpinteiro, esse cara não é filho de Deus, coisa nenhuma. É normal, a pessoa quer ter os seus 5 minutos de fama. No caso das agências, o juiz tem que identificar, pegar os processos que estão para decisão, os processos da vara, tentar pegar aqueles casos de maior impacto, no sentido regulatório. Isso aqui é importante, é uma questão regulatória importante, porque eu posso decidir isso quanto antes, eu posso ouvir e resolver esse processo. Porque ele envolve, por exemplo, todos os medicamentos para animais, ou toda a questão da... Então, identificar um bom caso, julgar esse bom caso, isso vai ser cada vez mais importante para uma prática judicial, assim, para a nossa prática, a nossa gestão de processos. Eu tenho lá 10 processos, e tem um processo que é importante, o resto é matéria conhecida, mas aqui, um processo eu posso escolher e estudar aquele processo, porque nós temos centenas, milhares de processos, mas um processo eu posso tentar ampliar ao máximo o debate, permitir que outras partes deem opiniões, e tentar, enfim, decidir aquele caso de uma maneira mais cuidadosa, mais rápida. Cuidadosa, a gente tem que decidir todos, né? Então, tentar identificar uns bons casos de regulação, porque os casos de regulação, geralmente, eles ultrapassam a questão pessoal. Eles vão afetar a vida das pessoas. Tentar, também, isso assim, o juiz tem que deixar muito claro sempre, quando a agência não vai cumprir, identificar quem que não quer cumprir. Então, deixa bem claro no processo ali. A agência foi avisada, não quer cumprir. Então, fica bem clara a responsabilidade. Tentar buscar nos precedentes das agências. Às vezes, a agência está desrespeitando uma decisão dela mesma, ela já reconheceu administrativamente e o juiz tem que usar esse argumento. Você está dizendo uma coisa, mas a gestão anterior da tua agência, vocês mudaram. Por que vocês estão mudando? Explique por que você mudou. Então, o juiz... Argumentos técnicos e a estratégia argumentativa. Você não pode usar a argumentação, às vezes, jurídica só. Você tem que usar argumentações técnicas, porque você está tentando convencer um órgão técnico. Então, você tem que tentar, na maior parte das vezes, por isso que uma das propostas é especializar as varas, né? Especializar varas só em direito regulatório ou só em determinadas questões, porque é muito mais fácil. Eu sempre brincava com o Dr. Gebran, que ele participa de vários comitês de saúde, então ele conhece muito mais de saúde do que eu. Só que ele está no crime, e eu estou lá julgando as questões de saúde. E, para mim, é o seguinte, pedir um medicamento, está doente, vai ganhar. Por quê? Porque eu não sou médico. Então, eu, na dúvida, não é assim? Então, esse é o tal do realismo judicial, né? Os americanos que dizem, a decisão judicial depende do que o juiz tomou no café da manhã. Claro, é uma aproximação, assim, mas tem muitas questões que o juiz não quer assumir o desgaste. Então, a especialização seria uma saída. Tentar, na maior parte das vezes, especializar as pessoas que gostam daquela área, tentar resolver de uma maneira que quem vai decidir aquela questão também seja um conhecedor daquela matéria, ter um acervo, ter um tipo de um fórum de discussões entre os colegas também. Olha, a NTT, não, a NTT é acostumada a não cumprir decisão. Aí todo mundo já sabe. A agência tal não faz isso. E essa troca de informações é muito importante.
Ou tem uma ação dessa lá com o colega da tal região. Tinha, né, até a proposta de cadastro de ações civis públicas. Então, essa era uma proposta, uma especialização. Aqui, eu só fiz aqui um banco de dados, enfim, para que o Judiciário podia ter um banco de dados de ações sobre agências. Então, todas as agências a gente teria acesso. Quem são as agências? Agências mais acionadas, mais demandadas. E, enfim, para que o juiz possa usar isso até como argumentação. Ele pode dizer, olha, essa é a 50ª ação que eu recebo em relação a essa agência e que o tribunal já decidiu contra. Deixa bem claro para o dirigente que ele está reiterando uma prática indevida. Então, espero que tenha sido proveitoso para alguém. Para mim, foi muito, porque eu consegui ver uma plateia bem atenta e que deu risada de algumas piadas que eu dei. Um dos motivos que me levaram, depois de 10 anos, a parar da aula, que as piadas que eu contava não faziam mais graça. Depois eu descobri que, na verdade, eu estava ficando velho e aquela piada, eu usava lá os Teletubbies, ninguém mais assiste. Rei Leão, já não é... hoje é a galinha pintadinha, parece, né, segundo os últimos precedentes aí. Porquinha Pepa. Então, colegas, eu espero ter trazido, né, algumas reflexões de uma maneira assim mais coloquial, porque me parece que é o interessante. Eu estou falando aqui com pessoas que todas especializadas nas suas áreas. E estou à disposição para sugestões, enfim, para críticas. Espero ter passado algumas informações e provocado algumas reflexões. Eu agradeço muito o convite, mais uma vez, ao desembargador Ricardo, a Cris, ao nosso vice-presidente, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Eu cumprimento o eminente conferencista, desembargador Fernando Quadros da Silva, que nos trouxe de forma agradável, coloquial, como referiu, mas espontânea e muito adequada, uma temática altamente complexa e que vai entrar nos nossos gabinetes com muita frequência, doravante, eu creio. Porque a promessa é de nós termos novidades, ou um governo velho com ideias novas, ou um novo governo. E num ou noutro nós teremos agências reguladoras fomentadas, eu creio, porque é o desenvolvimento da área técnica do governo, formulando adequadamente e tecnicamente políticas públicas. Bem, eu devo abrir oportunidade para questionamentos. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas eu creio que as considerações que vocês pretendam fazer serão bem acolhidas pelo desembargador Fernando Quadros, inclusive por e-mail, se for o caso. Sua Excelência tem se ocupado desse tema extremamente complexo e importante e recepcionará seguramente, com muitíssima boa vontade, toda a matéria e eventuais questionamentos que possuam por e-mail ou telefonema, visita no gabinete. Também não, tudo será bem-vindo. É a ouvidoria do tribunal. Pela ouvidoria do tribunal. As pessoas reclamam desse processo, está com esse desembargador há 10 anos. No tribunal há 4, só como é que eu estou há 10 anos com o processo? Mas é que está lá escrito relator. Então. Tem uns eventos que surpreendem, né? Bem, com os cumprimentos da coordenação dos trabalhos, com os cumprimentos da escola e com a minha especial e pessoal gratidão por mais uma aula. Eu pensei que eu sabia bastante sobre agências reguladoras, até por ter participado por 9 anos de uma das agências, que eu creio que seja a que melhor desenvolve no nosso
país os seus trabalhos, que é o Banco Central, e eu acabei sendo instado por diversos temas que o desembargador Fernando Quadros trouxe. E não é a primeira vez que eu ouço Sua Excelência falar sobre o tema. E digo que eu aprendo a cada vez. E então, tendo feito o meu pessoal reconhecimento, faço agora em nome da escola, entrego a Sua Excelência um pequeno regalo e dou por encerrado o trabalho nessa manhã. Convido a todos para o retorno das atividades que se dará às 14 horas. Quem aplaudir com maior veemência ganha patrocínio, os 5 melhores ganham o patrocínio do almoço.